Salve, turma querida! 26 de fevereiro de 2025. Deixa eu fazer um esclarecimento, porque você que me acompanha sempre aí, está vendo subir muitas aulas em seguida. O que aconteceu? Eu produzia os slides e tal, mas eu tive problemas no programa de transmissão. Então, eu gravava no período certo, tá tudo certinho, as notícias estão dentro daquela semana, tá tudo correto como sempre foi. A única coisa foi o envio para o curso. Então, você deve estar notando que está subindo muita aula de atualidades juntas, né? E acumulou, mas ok, você vai ter aí o carnaval para poder colocar atualidades em dia. E eu recomendo que você veja muito essas aulas, que são muito importantes, porque são aulas que tratam de uma nova geopolítica mundial, que a gente não sabe ainda direito para que caminho está indo, mas que você tem que saber. Fala, olha, está mudando. A mudança, e eu havia dito isso, do governo Biden para o governo Trump, está mexendo com o mundo todo. Com o mundo todo. O mundo do comércio, o mundo da guerra, o mundo da união da extrema-direita, o mundo, enfim, da política do jeito Trump de ser, aí se juntando aos bilionários das redes sociais, né, criticando o Brasil, que quer regulamentar as redes sociais, tendo Elon Musk lá como seu ministro, demitindo pessoas, fechando agências de ajuda humanitária, então, como a USAID, enfim, mandando e-mails, mandando funcionários aí dizer o que estão fazendo nos últimos dias. É uma avalanche, está me dando um trabalho, e aí eu seleciono aquilo que eu entendo que é o mais concreto, o mais real, para colocar aqui na aula, tá? Porque tem muita declaração que ele não cumpre e tem muita declaração que ele fez em campanha e que está cumprindo. É um Trump mais ativo, é um Trump mais combativo, é um Trump mais violento na política internacional. E por isso, então, é preciso muita atenção nessas aulas que vão tratar de janeiro, fevereiro, março, enfim, até o meio do ano, dando o tom do que Donald Trump... mas pô, se eu pensar no Donald Trump, ele está mexendo com a economia mundial, pessoal. Ele está mexendo com as relações internacionais. E, portanto, tem que ser analisado, porque as provas vão pedir essa mudança. E por isso essas aulas de fevereiro, mesmo chegando todas muito juntas, são importantíssimas para vocês. Eu gravo hoje a semana de 19 a 26 de fevereiro, tá bom? Do mesmo jeito, Brasil e mundo, principais fatos. Vamos lá, tá? Só esse esclarecimento inicial, assiste até o final, que eu acho que é fundamental para você na sua preparação aí, que é o curso que me permite, o Vencendo, que mais cresce no Brasil, que tem mais análise de edital e que mais permite você ter aí chance de ser aprovado, porque nós vamos lá e tratamos de tintim, ticando os editais todos, tá? Deixa eu ficar pequenininho. Esses são os meus endereços. Segue a gente lá no Instagram. Esse mês começaram as aulas, eu estou voltou ao ritmo, estou um pouco destrenado, né? Mas eu costumo sempre publicar no @Prof. Diogo notícias que eu acho relevantes, que depois aparecem aqui na aula. WhatsApp, Facebook a gente nem usa muito mais, né? Lá eu divulgo em grupos. WhatsApp é para quem está interessado nos livros, não é nenhum grupo, não é nada, não se preocupem, não sou daquele mala que fica mandando WhatsApp para você.
Por exemplo, eu quero saber, Diogo, me ajuda nesse edital aqui, estou com dúvida nesse assunto, qual é o caminho que eu devo seguir, quais são os livros de questões que o Vencendo Concurso permite eu divulgar aqui. Estou fazendo já um que vai de janeiro, eu quero terminar no final de março desse ano, com questões inéditas de atualidades que complementam o seu estudo. Para o seu controle, semana de 19 a 26 de fevereiro, já que está subindo muita aula, aí para você saber exatamente, estou concluindo em fevereiro e vou gravar na quarta-feira de cinza, sim. Né? Já pulei muito carnaval e quem trabalha com concurso público tem que pensar na vida do concurseiro, que quando é o tempo que ele também tem livre para estudar. Explosão nas denúncias sobre calores. Bom, todo mundo está vivendo isso, está insuportável, mas acontece que a coisa chegou, né? O calor. E a gente já gravou várias aulas, já dissemos várias vezes sobre a questão, todo mês é o mês mais quente do ano, há 18 meses os recordes vêm sendo batidos, né? E olha essa notícia. Explosão nas denúncias sobre calor extremo no trabalho no Brasil. Denúncias ao Ministério Público do Trabalho com referência ao calor quase quintuplicaram. Aumentaram 5 vezes entre 2022 e 2024. E queixas recebidas em 2025 já superam as de 2022 inteiro. Forma de trabalhar terá que mudar para se adequar a um mundo cada vez mais quente, dizem especialistas, né? O procurador Patrick Maia, do Ministério Público, realizava uma inspeção em uma loja nas imediações da rua 25 de março. As pessoas trabalham ali, muitas delas em ambientes fechados, são corredores estreitos e muita gente. O problema ali do calor é que é um lugar muito cheio. Eu mesmo não fui de terno e gravata nesse dia, mas eu até passei mal. Ou seja, nós não estamos acostumados a esse calor. Estou falando não de São Paulo, mas do Brasil inteiro, nas aulas anteriores, e a coisa está chegando ao Ministério Público. E aqui estão os dados, olha, no próximo slide eu provo, mostro aqui, ó. Olha aí, ó. Né? Queixas de calor e, olha, Ministério Público do Trabalho, 18 de fevereiro. E aí, como eu estou trabalhando na semana de 19, essa notícia saiu no dia 19. Olha lá, só 2025, só até agora, já superou 2022 inteiro. É gente passando mal, calor mata, frio mata e o homem vive o aquecimento global. E a prova concreta disso é que chegou essa denúncia no Ministério Público. Então veja a gravidade e como quando eu trato da questão climática, mesmo eu dizendo, como falei na aula passada, sobre a gente fazer uma transição energética, mas a gente não consegue fazer de uma hora para outra, então ainda temos que explorar um pouco de petróleo, mas tem que ser feito algo pela humanidade, porque, bom, vocês mais jovens do que eu, pensem nas gerações futuras, porque esse é o conceito de desenvolvimento sustentável aí e a coisa é bruta, vermelho, porque quando me desloco caminhando em São Paulo, o sol e protetor solar é fundamental. Tá aí, ó, algo concreto, algo que chegou no campo da justiça brasileira. Olha que interessante essa aqui. É bem a cara das provas de concurso. O STF custa 39% mais que a família real britânica. O orçamento do Supremo foi de 897 milhões e a família real gasta 645. Tá aí um gráficozinho, né? Tem um texto também sobre isso. Com 11 ministros, com salário, 1.200 funcionários e tal. É importante, dá para comparar? São coisas iguais? Não.
Mas nós sabemos que a família real britânica sempre ostentou muito. E está aqui o texto, ó. O Supremo teve orçamento maior, 39%, só os gastos com o pessoal, pagando salário, consumiram 59% do salário. E é isso que a gente está dizendo, né? Os penduricalhos aí que colocam juízes ganhando mais de 100 mil reais, e ao passo que tem um teto, que é o teto do Supremo, do ministro Supremo, que é de quase 40 mil. Mas encontram brechas na lei e criam os super salários. Difícil mexer com isso, é um debate, né, que revela o Brasil da contradição. E daí um dado de comparação para você ter uma ideia, né? A família real tem quase o mesmo número de funcionários e gasta bem menos aí do que o Supremo Tribunal Federal. Também sei que há problemas com as emendas do orçamento, também sei que há problemas no Legislativo e no Executivo, mas é para a gente comparar e entender as instituições brasileiras. E saiu como notícia. Olha essa aqui, que eu acho que não está nem no campo do mundo, nem no campo aí no campo de Brasil. Por que casos de câncer em jovens adultos estão aumentando? Médicos e especialistas do mundo todo estão intrigados com o aumento de casos de câncer em pessoas mais jovens, sem nenhuma predisposição genética clara para a doença. É um estudo recente da BMG Oncology, revelou que a incidência de câncer de início precoce entre adultos com menos de 50 anos aumentou 80% de 1990 a 2019, com mortes relacionadas ao câncer no mesmo grupo aumentando em 28%. Então, é um relatório de uma publicação científica, revelou que taxas de 17 tipos de câncer aumentaram entre gerações dos Estados Unidos. Geração X, nascidos entre 65 e 96. Tá? Possíveis causas. Pesquisadores buscam identificar as causas. Então não temos uma causa. Enquanto o estudo publicado da Lancet alerta para o avanço contínuo, até agora fatores alimentares, como dietas ricas em carne vermelha e sódio e pobres em frutas e leite, juntamente com o consumo de álcool e tabaco, estão entre os principais suspeitos do relatório. A obesidade está fortemente ligada ao aumento do risco do câncer por meio de inflamação e desregulação hormonal, diz a OMS. Tá? Então, preocupante, né? Outros tipos de câncer, como nasofaríngeo, de estômago e coloretal, também aumentaram entre jovens adultos. Acho que a gente já tem visto isso aí acontecer em contatos com amigos, com familiares e tal. E realmente, eu acredito muito nessa coisa também, eu acrescentaria aí a esses remédios tomados. Não acho que a vacina não entra nessa. Eu acredito muito na vacina, mas esses remédios para cultuar o corpo e tal, também eu entendo como algo que possa estar mudando o gênio humano. Estava conversando com um professor de ciências e ele fala, olha, os homens estão mudando sim, estudos revelam, isso é fato concreto. Gênio humano mudando, se modificando de forma ruim, e o câncer nada mais é do que uma multiplicação de células desregulada, que pode ser, como a notícia diz, leiam com calma, aí assustadora, para deixar especialistas preocupados. Olha, cuidado com essa pegadinha, cuidado com essa pegadinha. Até fiz uma questão para o livro que vem aí. Filme brasileiro, O Último Azul, venceu o Urso de Prata no Festival de Berlim.
Lembrando que Ainda Estou Aqui também ganhou um prêmio, Goya, lá na Espanha. E no dia 2 de março, o Oscar, com as 3 indicações. Venceu o Urso de Prata no Festival de Berlim, então o cinema brasileiro ganhando destaque. Rodrigo Santoro e Denise Wember, que estrelam um filme. O diretor subiu ao palco, né? O Último Azul fala sobre o direito de sonhar e acreditar que nunca é tarde para achar significado na vida, né? Retrata um Brasil distópico em que uma mulher de 77 anos tenta realizar seu último desejo antes de ser exilada para uma colônia habitacional, né? Que é aquilo que o Leandro Carnal fala, morrer para a sociedade, né? Ele entende que tem a morte espiritual, a morte física e a morte quando a pessoa fica isolada na sociedade, né? O Leandro Carnal entende a morte desse jeito. É uma coprodução entre Brasil, México, Chile e Holanda, e cuidado para não confundirem, né? E teve um outro documentário, A Hora do Recreio, também recebeu menção do júri. Então eu quero só alertá-los e alertá-las para saber exatamente qual o prêmio é, porque está o cinema brasileiro bombando no noticiário e vai virar questão de prova. Então tá aí mais um filme, O Último Azul, tá? Aí, por que o Diogo traz isso como notícia? Eu tenho que decorar? Não, pessoal, é para você não cair em pegadinha, tá? E virou notícia em todos os veículos de comunicação. Muito bem. Ontem, né? Não, tá errado aí. Quarta-feira, tá 25. BRICS. O Lula defendeu a Organização Mundial da Saúde, até porque os americanos deixaram de dar dinheiro. Diz que preparar governança para inteligência artificial e critica quem aposta no caos. Lula discursou em primeira reunião do ano de negociadores dos BRICS. O Brasil preside o grupo de países em 2025, que vai ser no Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu? O Lula foi ao encontro dos chamados Sherpas, que é o nome dado aos negociadores de cada governo do grupo de países. Lula foi o único chefe de Estado a participar da reunião, já que o Brasil vai presidir o BRICS esse ano. Era para presidir o ano passado, mas como presidiu o G20, e eu volto a afirmar, o Brasil terá 2 grandes eventos. Um em julho, no Rio de Janeiro, que é a reunião dos BRICS, que lá embaixo eu explico melhor para você saber o que são BRICS. E ele falou, olha, vocês... Porque é sempre assim, deixa eu explicar. Esse Sherpa é o cara que guia as pessoas que vão lá para o Himalaia. Antes da reunião, se fica porque você fala assim, poxa, chegam a reunião em 2, 3 dias e assinam vários acordos. Acontece que em fevereiro e a reunião em julho, eles já estão negociando. A diplomacia dos países que envolvem os BRICS negociam o que os chefes de Estado só fazem chegar para assinar, né, aqueles documentos, porque eles não teriam tempo para ficar em 2 dias negociando tudo. Até negociam, mas já o documento fica praticamente pronto. É mais só sacramentar essas negociações e conversas bilaterais, tal, para negócios. Então é assim que funciona a reunião do G20, do G7, da Copa de Belém. Tudo é preparado antes e o Lula então discursou. BRICS é um acrônimo para os países que formaram o bloco Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mais 6 países anunciaram adesão: Argentina, Egito, Irã, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes. A Argentina deixou a lista após a eleição de Javier Milei. O grupo ainda conta com 9 parceiros: Belarus, Nigéria, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Tailândia, Uganda e Uzbequistão. Os BRICS estão crescendo e nessa ameaça, nessa questão internacional, o Trump tem se preocupado e por isso ele não quer o avanço dos BRICS, porque os BRICS
querem negociar uma outra moeda que não seja o dólar para transação internacional e o fortalecimento dos BRICS faz frente ao que a gente chama de comércio internacional de Europa e Estados Unidos. O Lula participou da reunião dos Sherpas, tá? Então entendam e guardem isso, porque lá em julho, quando tiver reunião, eu volto aqui e falo sobre essa... e aí quais os temas que ele está tratando. Organização Mundial de Saúde, inteligência artificial, né? E, logicamente, ele não vai tratar tanto do clima, porque vai deixar para falar do clima na COP30, lá em Belém. Acho que vamos para notícias internacionais agora. Tá aí, ó. Ele falou que não queria, que não ia... ele não falou que não quer mais figuras trans no exército, não quer mais negros. Ele defende a raça ariana quase que nazista, né? Branca, né? Não quer mulher no exército e demitiu um negro que tinha a mais alta patente das Forças Armadas. Ok, se era um cara que foi indicado por Biden, é legal que ele coloque, legal não, é normal que ele coloque alguém da sua confiança. Mas, olha lá, a dispensa do militar acontece após falas de Trump sobre liderança militar dos Estados Unidos estar muito atrelado à questão de diversidade. O presidente acredita que a força militar perdeu seu papel como força de combate para defender o país e está em desacordo com seu movimento de America First. Charles Brown, que foi demitido, é um general de 4 estrelas da aeronáutica, havia sido nomeado para o cargo pelo Biden. Ele foi o segundo afro-americano a ocupar a posição de liderança no Pentágono. Além do chefe das Forças Armadas, outros 6 oficiais foram demitidos, incluindo a almirante, primeira mulher a liderar a Marinha, e advogados da Marinha e do Exército. Ou seja, Trump está fazendo aquilo que ele falou. Eu tenho dito, né? Está aí estabelecendo uma política de perseguição étnica, racial, dentro do próprio Estados Unidos, um dos países que mais tem negros e que mais precisou de negros para construir a sua riqueza. Racismo, 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 não tem outra palavra, tá? E aí é que eu falo, na minha introdução da aula, Trump está sendo mais Trump no segundo mandato. E assim, importantíssimo que vocês guardem essas informações, porque elas serão, sim, alvo de provas. Vamos para o próximo. Lá. Olha o Trump, essa notícia foi no sábado e a eleição foi no domingo. Protestos, avanço da extrema-direita e influência dos Estados Unidos geram um clima de tensão na Alemanha, que está passando por uma crise econômica. E a Alemanha, passando por uma crise econômica, levou às eleições. Já vou apresentar o resultado já para vocês. Avanço da extrema-direita, influência dos Estados Unidos, um clima de tensão na Alemanha. Gente, eu quero dizer o seguinte, não, eu vou dizer no próximo slide, tá? Porque aí essa notícia eu peguei no sábado, no domingo veio o resultado das eleições e o que aconteceu. Daqui a pouco eu falo sobre o resultado, tá? Porque no sábado também continua, eu estou trazendo toda a aula aí a notícia sobre o cessar-fogo entre o Hamas e Israel. Então, 6º refém libertado pelo Hamas chega em Israel. Militares receberam o último libertado na primeira fase do cessar-fogo. Então, o homem foi detido depois de entrar em Gaza e tal. Mais cedo, o grupo palestino soltou 5 reféns. Os 6 reféns são os últimos vivos de um grupo de 33 que foram libertados nessa primeira fase.
que entrou em vigor em 19 de janeiro. Cerca de 60 reféns, dos quais se acredita que menos da metade estejam vivos, permanecem em Gaza. E vamos ver a segunda fase. Centenas de prisioneiros palestinos serão libertados também em troca dos 6 reféns. Tá? São 608 detidos. Essa primeira fase está se cumprindo. O que me assusta, eu sempre tenho dito nas aulas de fevereiro, é a desproporção. Para 6 reféns, eles soltam 500 palestinos. Ora, é muito possível que, e daí a condenação de Benjamin Netanyahu, ele tenha apreendido inocentes, como eram os reféns também que o Hamas pegou, né, e matou. Então tem lá ainda 60 reféns, eles acham que 30 estão mortos. Vamos para frente. Olha que bomba, 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 bomba! Eu sabia que isso ia acontecer, cientistas haviam alertado, o homem está mexendo na natureza, e mexendo na natureza, todo aquele Silvião do foguete, né? Tem muito contato com questões da ciência, disse, olha, chineses descobrem novo vírus similar ao Covid-19, chama HKU5-CoV2. Foi identificado em morcegos encontrados na Ásia, transmissão é parecida com SARS-CoV-2, causador da pandemia. Risco de alto contágio, tá? Foi encontrado em morcego doméstico japonês. Esse novo vírus é capaz de infectar as células humanas da mesma forma que a SARS-CoV-2. Por isso o risco de contágio dele é muito alto, seja de forma direta, ou seja, contato com o morcego infectado, ou indireta, com o hospedeiro intermediário, no caso humanos infectados. A espécie do morcego, segundo o Mota, é encontrada tanto em áreas urbanas quanto em rurais. O novo coronavírus foi descoberto para uma que se chama mulher morcego. Tá? O que eu quero alertar, não só para esse problema do homem estar avançando sobre a natureza, desmatando, e aí animais começam a chegar e trazem vírus que o ser humano não está acostumado a conviver, como foi a pandemia, e todos os cientistas, eu não sou de fazer previsão, mas essa ação, assim como, por exemplo, olha que coisa interessante, também conversando com um professor de ciências, que tem doutorado, amigo meu, ele afirmou o seguinte, olha, existem, tá, como os polos ártico e antártico e a Groenlândia estão descongelando, os vírus que estavam congelados de homens antes do Homo sapiens, que somos nós, homem de Neandertal, tal, que eram vírus que esses homens eram resistentes, que nós não somos, estão aparecendo na natureza. Então não é só o problema ambiental, mas também o descongelar das calotas polares faz emergir terras que acabam trazendo animais que estavam congelados e que podem afetar o ser humano. Veja como o ser humano está fazendo mal a ele mesmo, não só pelas ondas de calor, mas também pela propagação de doenças. Não me assustaria, e essa é uma notícia que saiu em todos os jornais alertando para o risco, porque você sabe, a pandemia se espalhou pelo mundo devido à globalização. Se esse vírus é tão letal e tão contagiante quanto o SARS-CoV-2, tá aí, existe o vírus, não existe a pandemia. Vamos aguardar, tomara que já pensem numa vacina e não esperem o vírus se propagar. Pronto, aí, como eu sempre digo, Atualidades é uma novela que eu vou contando. Extrema-direita finalmente se impõe como força opositora no parlamento alemão. Conservador moderado, Friedrich Merz, tentará formar coalizão bipartidária com social-democratas, mas não terá trégua dos radicais da AfD. Não será fácil, constatou o conservador, e houve uma vitória conservadora, né, na Alemanha,
assim que as pesquisas de urna o declararam vencedor. Ele não é da extrema-direita, mas ele quer se juntar ao partido da Merkel, que governou. Ele teve 28% dos votos, o bloco liderado por democratas cristãos. Agora se dará ao luxo de tentar formar um governo bipartidário, com os social-democratas, que são mais ligados à centro-esquerda, né? Então, os verdes perderam espaço, que sempre tiveram uma tradição muito importante na Alemanha, e a extrema-direita cresceu. E essa extrema-direita, que é anti-migração e pró-Rússia, não dará trégua. A candidata Alice Winkel avisou que o partido não pode ser ignorado. Gente, na Alemanha é proibido o nazismo. E candidatos nazistas foram eleitos na Alemanha. Eles não vão governar, entenda. Os sociais-democratas governavam, perderam o poder por conta de uma crise econômica que afeta a Europa toda. Quem ganhou é um bloco conservador de centro-direita, mas aumentou muito a extrema-direita na Alemanha, com a eleição de nazistas pela primeira vez na história da Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Resta saber se ele vai conseguir tirar a Alemanha dessa crise econômica, principalmente que ela é o motor da Europa, e a Alemanha em crise, Europa em crise, né, econômica, é preocupante para todo o bloco europeu. E por isso, na Holanda, você tem a direita vencendo, na Itália, Giorgia Meloni vencendo, agora a direita vencendo na Alemanha e no próprio Estados Unidos. É um mundo bipolarizado. Estou dizendo que a geopolítica está mudando, né? Então, grandes economias, quando têm resultados políticos contrários à tradição, nós temos que trazer como notícia de atualidades, tá? Ainda bem que não foi os nazistas que venceram, foram os conservadores, que já governaram, mas vão se somar aos social-democratas para tentar tirar a Alemanha dessa crise econômica e que também, com a falta de ajuda militar dos Estados Unidos, aí deixa o slide aí para vocês lerem com calma, a Ucrânia vai aumentar os seus gastos com forças militares. Então, eu quero chamar a sua atenção para ficar muito atento a essas mudanças que nós estamos assistindo no mundo. Ucrânia. Trump diz que Putin, ele conversou com Putin e aceitou forças de paz como parte do acordo. O presidente da França, Emmanuel Macron, foi o primeiro presidente a ir até os Estados Unidos conversar na segunda-feira, antes de ontem, com o Donald Trump, e estão negociando a paz na guerra entre Ucrânia e Rússia. Na verdade, a guerra chegou a 3 anos, a Rússia começou a guerra lá em 2014, invadindo a Crimeia, e em 2022 ocupou a região de Donbás, que é o leste da Ucrânia. O Zelensky afirmou que até deixaria o cargo se a guerra acabasse e a Rússia abandonasse o território ucraniano, coisa que eu acho que o Putin nunca esteve tão perto, agora com a eleição do Trump, de vencer a guerra. Porque os Estados Unidos não vão mais dar a ajuda financeira que prometiam, que o Biden dava para a Ucrânia conseguir sustentar essa guerra que o Putin pensou que ia vencer rapidamente. 3 anos de guerra, milhões de refugiados, 20% do território ucraniano na mão dos russos. Eu falava ano passado que a guerra ia tomar outros rumos. Ela está a caminho, sim, de um cessar-fogo, porque a Europa também quer, porque sem ajuda financeira norte-americana, a Europa bancar a Ucrânia sozinha ficaria inviável para a Europa, que está numa crise, como acabei de falar, da Alemanha há pouco, tá? Então, vamos acompanhar, porque Trump está mexendo com as guerras.
E eu tenho que ir contando para você isso, para você acompanhar, e quando eu chegar e falar, ó, acabou essa guerra ou não acabou, ou ela tomou esse rumo ou não tomou, foi por conta da ação de Trump. Maravilha? Meu Deus, esse homem é doido demais. Ele está me deixando enlouquecido. Golden Card. O Trump anunciou ontem, 25, que vai vender o visto americano por 5 milhões de dólares. E vai começar em 2 semanas. E ele quer, com isso, levantar dinheiro. O programa direcionado a estrangeiros milionários foi adicionado. Ele quer que estrangeiros ricos vá morar lá e que pague quase 30 milhões de reais para conseguir aí. Então veja, ele não é contra o imigrante, ele é contra o imigrante pobre. E ele quer usar esse dinheiro para pagar a dívida pública americana. Como vai funcionar? O governo ainda não divulgou detalhes sobre o programa. O que sabe até agora é que serão vendidos por cerca de 5 milhões. Gold Card deve ser igual ao Green Card, que dá residência permanente a imigrantes. Afirmou que o visto dourado terá mais privilégios, mas não especificou quais. Os interessados passarão por uma análise de autoridades americanas. Segundo, que tem um Green Card, que é o passaporte verde, né? Agora está chamando de Gold Card, para dar um nome com a sua marca, será um caminho para a cidadania americana. Quando divulgar mais detalhes desse programa dele, ou seja, aceito sim alguém aqui dentro dos Estados Unidos, mas quem é esse alguém? O alguém rico. Olha o que eu estou dizendo. É Trump sendo Trump. E essas notícias, meu Deus do céu, viram questões de concursos. Temos que acompanhar, tenho insistido nisso, estou fazendo minha aula. Ah, mas você está esquecendo o mundo. Não, não estou. Tratei de questões nessa aula da Alemanha, tratei de um vírus na China, atingi o objetivo, tratei da reunião dos BRICS no Brasil, tratei do cinema brasileiro. Não estou falando só de Trump, estou falando de temas variados, mas ele mexe muito com o cenário internacional. Falei da guerra da Ucrânia, né? Falei do cessar-fogo de Israel. Então, não resumi ao Trump a aula, mas que é importante a gente estar sempre acompanhando nesse começo de ano tudo que ele está colocando como diferente, eu acho fundamental, tá? Então, aqui eu chego a divulgar o meu trabalho, para quem está assistindo pela primeira vez, são os 5 livros, aí tem os períodos, né? O 17 vai até fevereiro, o 18 vai até abril do ano passado, o 19 de abril a julho, e são 5 livros, são 5 PDFs que as pessoas adquirem mandando um WhatsApp para mim, e eu mando em PDF para ela no WhatsApp, e sai mais barato, porque a impressão de uma folha custa R$1. E assim eu ajudo vocês e vocês me ajudam, que essa troca, você não vai adquirir isso no Vencendo, o Vencendo me permite divulgar aqui esse meu trabalho, que é um trabalho que eu faço e tem dado certo. No 22º livro, com questões inéditas, porque a gente não pode pegar questões antigas lá de atualidades, porque caem questões, por isso que eu gravo semanalmente, tá? Primeiro deu esse problema, mas a gente vai regularizar, março volta aí ao normal e você consegue colocar as aulas de atualidades em dia, que é uma disciplina que auxilia demais português, redação, interpretação de texto, enfim, história, geografia, tudo que está ligado a direitos humanos, né? Eu acho muito importante. Todo mundo deveria estar acompanhando, porque é uma linguagem diferenciada que cai e cada vez mais está sendo cobrado em concursos públicos, porque as pessoas estão ou mal informadas ou pegando mentiras
ou não se informando corretamente, tá? Então deixo aí os meus endereços, bem como os endereços do Vencendo Concursos, que eu sou claro e nítido em dizer, é o curso que mais cresce no Brasil e que tem mais editais. Entra no canal do YouTube, conversa, pede desconto, não fala que eu falei e vem se somar à turma do Vencendo Concurso, que você vai estar com a melhor equipe do Brasil de professores, tá? Com isso eu concluo as aulas de fevereiro. Me perdoe por ter tido esse problema, mas a internet não é, as chuvas mexeram com a minha internet, foi uma sucessão de problemas que ocorreram comigo e na transmissão, aí o programa me boicotou, querendo que eu comprasse e tal, eu tive que entrar em negociação, porque eu tenho que transformar as aulas gravadas num outro arquivo de MP4 e o programa que era gratuito de transmissão não permitiu, tive que achar outros programas, porque não dá para mandar por e-mail, porque é muito grande a aula gravada, então foi isso que aconteceu. Mas muita atenção nessas aulas de fevereiro, por favor, esse é o meu recado. Até quarta-feira de cinzas, onde eu vou gravar março sim, tá? Um forte abraço, muito obrigado, fica com todos os deuses aí, um bom carnaval, beba com moderação, tá? Até a quarta-feira. Tchau, tchau. Obrigado.